Quero começar agradecendo esse convite, dizer ao Sadi, ao Daniel e a toda a equipe que esse primeiro encontro internacional sobre teoria do valor, trabalho e ciências sociais marca um tempo, acho que muito importante. Pena, né, Henrique, que nós não trabalhamos como Sadi, né? Porque a ideia inicial era fazermos um tripé, né? Mas acho que a iniciativa que vocês tomaram aqui foi muito positiva. Vou sugerir, Sadi, que no ano que vem, no segundo encontro, o título apareça também em italiano, espanhol, francês, né? Quem sabe depois em chinês, russo, entende? Isto porque os teóricos do fim da teoria do valor estão calados, entende? A arrogância, a força, né? Dizer nos anos 90 que existia a teoria do valor, a gente apanhava, né? A gente resistia, né? Claro que esse é um debate difícil, né? Se eu fosse arrolar aqui os principais críticos da teoria do valor, na minha leitura, talvez devesse começar com Habermas. Só a título isso aqui de um introito. O Habermas vai dizer, por exemplo, na sua teoria da ação comunicativa, que as críticas do Habermas, do Marx, não compreendiam o capitalismo tardio, como se o Marx, que morreu em 1883, devesse entender o que iria ocorrer em 1960, 50, e ele não era espírita. Que a teoria do valor-trabalho tinha perdido significância porque a disjuntiva entre a separação entre sistema e mundo da vida tinha tornado a esfera do sistema limitada, a esfera onde a razão instrumental e o trabalho continuariam tendo vigência, de tal modo que, né, com a ênfase no mundo da vida, a teoria do valor-trabalho perderia a sua força. A consequência disso não é a perda da teoria do valor-trabalho só, é a perda do sentido do trabalho, é a perda da classe trabalhadora, é a perda do sentido transformador da classe trabalhadora, é o fim do socialismo. Que o tempo, como diz o Chico de Oliveira, que não pôde estar aqui, o tempo ruge, né? Então a gente tem que, se fosse só isso aqui já daria um debate. Klaushoff disse também, e ele poderia ter pensado um pouco diferente, que ele disse isso em meados de 80, que a lógica pública tinha acabado por, digamos assim, desconstruir o valor. Klaushoff não conseguiu entender que a lógica pública é que não é que ela conseguiu destruir o valor, ela não conseguiu destruir o valor. Já era possível ele ter percebido que a teoria do valor tinha mais força do que a aparência, né? Manuel Castells nem merecia estar nessa lista. Aqui eu estou citando a lista dos bons, aqui é uma concessão. As tecnologias, o mundo da sociedade informática, né, levaria uma classe trabalhadora e um trabalho todo cheio de felicidade, né, informacional, de tal modo que o trabalho, né, ia sofrendo um processo de desconstrução, de perda de relevância, porque a tecnologia, no fundo, é isso, a tecnologia substituiria o trabalho na produção, na riqueza humana, né? André Gorz, esse merece ser citado, eu não sei se o Henrique chegou a falar dele aqui, né, se mais alguém falou. O André Gorz, né, se formos pegar seu trabalho, dos trabalhos mais recentes, né, publicados antes de sua morte, né, o Imaterial, ele vai fazer um pouco coro com uma tese que eu vou voltar aqui na minha apresentação, né, de que afinal, dado que a sociedade do conhecimento hoje é que predomina, o valor-trabalho não tem mais fundação sólida porque ele é intangível. E o que não é tangível não existe. Não vou ser mais duro com Gorz porque a sua morte foi sublime, né? Morte de um humanista magistral. Então, a crítica eu deixo para um outro momento, né? Mas vou fazer depois no plano teórico, vou tentar um pouco, pelo menos uma nota. Robert Kurz, outro que se foi. Só morre gente do nosso lado, né? Gente só do nosso lado, do lado de lá é uma... Só aqui o que tem de gente que poderia, aqui que eu digo, dos ministérios, não aqui, por favor.
descendo do avião, então morre gente, nós alguns morreu faz 3 meses, uma excepcional cabeça crítica, o Robert Kurz, né? Mas também não foi capaz de entender o sentido atual da lei do valor. Eu pude debater com o Robert Kurz em São Paulo, tudo que eu li do Robert Kurz, eu só aprendi com ele, devo dizer isso, né? Mas aprender não significa que a gente lê, ouve, concorda e repete. Aprendi e discordei, né? O Kurz dizia que a classe trabalhadora era parte da forma mercadoria, e sendo parte da forma mercadoria estava impossibilitada de transformar o capital, e que também o mundo explosivo da técnica tinha reduzido ao valor, ao valor trabalho, um plano residual, né? Todos esses autores têm em comum o fato de serem eurocêntricos, né? Difícil, né? O fim do valor trabalho olhando para a Índia, para a China, para a África, para a América Latina, né? É difícil. Mas também olhando para a Europa, porque hoje está visível, né? Eu penso, eu vou explorar aqui um pouco no sentido do que o seminário propõe, eu vou explorar aqui um pouco algumas ideias, porque penso que a teoria do valor se ampliou e não desapareceu, e não definiu, e não perdeu relevância. Ela se ampliou, mas ao ampliar-se, ela ganha novos componentes. Vou fazer naturalmente uma leitura livre, mas eu tenho a pretensão de fazê-la, ela é livre, mas absolutamente, digamos assim, inspirada na obra marxiana, na sua magistral crítica da economia política e na sua magistral teoria do valor, que não foi como Habermas queria, não deu conta do capitalismo tardio, mas dá pistas para pensar o século XXI. O capitalismo tardio já ficou para trás. Curioso, né? O Habermas escreveu a teoria da ação comunicativa, publicou em 80, e ele parece que não entendeu o capítulo tardio que ele viveu. E ele podia pelo menos ter entendido um pouco mais o capitalismo tardio. Agora é hora de falar, e hoje a gente vem dizendo isso faz tempo. Não foi o Habermas que escreveu que o proletariado europeu tinha se integrado? Ele não deve ter visto o que se passou na Grécia ontem. Ou será que a Grécia já não é mais parte da Europa? E a Itália, e Portugal, e a Espanha, e a Alemanha, e a França, não é? O que eu vou tentar fazer aqui é pensar um pouco as formas de vigência da teoria do valor no que ela tem de novo, entre aspas, né? Entre aspas, correndo o risco naturalmente de entrar em pontos que nós estamos estudando, que para mim são pontos centrais, né? Como eu disse há pouco, talvez a primeira ideia que eu quero retomar é que, ao contrário da desconstrução, da perda de significado, o Genotti usa uma expressão naquele seu livro Uma Certa Herança de Marx, ele, não me lembro a expressão agora, ele fala numa certa perda de, não é centralidade, é mais dura a coisa dele, é perda de, quase perda de vigência da teoria do valor, não é? Quer dizer, entre nós também muita gente de peso entrou nessa seara, né? Eu penso que, em verdade, nós estamos podendo presenciar hoje, no capitalismo dos nossos dias, não é? Pautado pela lógica financeira, não é? Que reestrutura, reconcebe, reelabora todo o sentido e noção de tempo, de espaço, de produção. Nós estamos, se olharmos com certa atenção, pelo menos na minha hipótese de trabalho, é muito mais uma hipótese de trabalho do que uma constatação definitiva, longe disso. Nós estamos percebendo a ampliação das formas de extração do sobretrabalho, há novas formas geradoras do valor, capazes de articular um maquinário altamente avançado, de que são exemplos as tecnologias de comunicação e informação, que invadiram o mundo da produção, das mercadorias, sejam elas materiais ou imateriais, ao mesmo tempo em que os capitais buscam, no mundo do trabalho, novas qualificações e competências
se utilizando de todas as modalidades de trabalho, sejam aquelas de perfil acentuadamente manuais. Teve gente que disse nos anos 60, 70, 80 que o trabalho manual ia desaparecer. Sejam aquelas exercitadas com uma destreza quase artesanal, que permite que o produto seja assinado. Sejam aquelas que se desenvolvem junto às tecnologias de comunicação da era informacional, que de certo modo oferecem maior potencialidade intelectual ou imaterial, aqui entendido no sentido estrito dado pelo mercado, no sentido marxiano do termo. Marx fala muitas vezes do trabalho intelectual, ou do trabalho espiritual, ou do trabalho não manual, como formas muito assemelhadas e muitas vezes inclusive sinônimas, mas que integram um processo complexo que marca a produção hoje, que é a produção pautada por um trabalho social, complexo e combinado. Eu outro dia estava viajando para o exterior e vi uma propaganda. Eu podia citar esse equipamento aqui, né? Sony. Mas eu lembro que eu vi uma propaganda de uma mala sofisticada, uma mala dessas de viagem sofisticada, né? Aquelas que a gente gostaria de ter, bonitinha, bacaninha. Onde a mala era alemã, o design alemão, o zíper era polonês, a parte interna da mala era tcheca, e assim ia. E depois você virava na página de seguinte, a mala tal, cujo nome me fala, agora também produzida no Brasil, né? Isso é uma pasta. Esse equipamento aqui, Sony, tá certo? Capaz de ter sido feita na Foxconn, na China. Depois nós vamos dizer como para vocês, né? Tá certo? Da indústria, da concepção do seu software até, digamos, a última capa que é anexada para que esse produto seja finalizado, né? São mãos, trabalhos, né? De várias partes do mundo, combinando materialidade com imaterialidade. Não posso concordar com aqueles que dizem que o mundo hoje é um mundo do trabalho imaterial. Tudo que nós estamos vendo aqui é também e ainda predominantemente material, a começar disso aqui, ainda que comportando trabalhos imateriais aqui dentro, ou não materiais, né? Em certo sentido. E esse, digamos, complexo que pauta o trabalho produtivo hoje, né? Lembra que o Marx dizia no Capital que esse trabalho pode ser consequência de um desgaste físico ou mental do cérebro, das mãos, né? Eles acabam sendo convertidos em mais valor e combinam desde atividades predominantemente manuais até atividades predominantemente intelectualizadas, dotadas de conhecimento, entre aspas. O que, ao contrário de depauperar a lei do valor, vem dando novos elementos para a sua compreensão. Marcada, portanto, pelo mundo maquínico, seja pela vigência da máquina ferramenta autômata do século XX, seja pela máquina informacional digital dos dias atuais, o trabalho tayloriano-fordista que vimos ao longo do século XX vem sendo relativamente substituído o trabalho regulamentado e contratado, predominantemente contratado e regulamentado, vem sendo substituído pelos mais distintos e diversificados modos de informalidade e de precarização, de que são exemplos do trabalho atípico, como chamam muitos na Europa, o trabalho terceirizado, precarizado, informalizado, quarteirizado, part-time, etc, 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 etc. Cooperativismo, entre aspas, aqui tudo eu estou acentuando as aspas, empreendedorismo, entre aspas, trabalho voluntário, entre aspas, são formas de mascaramento de trabalho. É muito curioso que todo jovem hoje que precisa procurar emprego, ele tem que dizer que faz trabalho voluntário. Olha, se ele tem que dizer que faz trabalho voluntário para ter emprego, é porque o trabalho voluntário tornou-se obrigatório, então não é mais voluntário.
Isso faz com que, e frequentemente, essas modalidades de trabalho escondem, né? Travam, nublam formas de exploração do trabalho e de autoexploração do próprio trabalho. O empreendedor frequentemente é um autoexplorador de si próprio, da sua família, né? Eu falo aqui das cooperativas, entre aspas, são aquelas cooperativas patronais criadas estritamente para burlar a legislação social do trabalho, né? Que são as cooperativas que predominam no Brasil. As que predominam aqui não são as cooperativas autênticas, e elas existem e são importantes. Predominam as cooperativas fraudulentas. Portanto, menos do que perda da teoria do valor, como disseram Habermas, Gore, Zoff, Kurz, entre tantos outros, a nossa hipótese é que esta aparente ou esta invisibilidade do trabalho é uma expressão fenomênica que encobre uma real geração de mais-valia em praticamente todas as esferas do mundo do trabalho, onde a mesma possa ser realizada, preservada, ampliada. É preciso reconhecer que o capital foi magistral em poder levar a extração da mais-valia em espaços onde ela não estava presente ontem. A mercadorização do setor de serviços. Quantas vezes nós entramos na internet, no banco, para fazer o nosso trabalho do banco deles? Hoje a gente faz o trabalho do banco, a gente compra a nossa passagem, e isso fica para nós como se fosse um ganho nosso, né? A gente perde horas do dia para substituir o trabalho produtivo, tá certo? Ou necessário, que antes era realizado por um trabalhador ou por uma trabalhadora. E esse trabalho, esse trabalho, ele é frequentemente invisibilizado. Eu vou voltar a isso. A gente não vê quem de nós vê uma trabalhadora ou um trabalhador do call center que a gente fala de noite e que nos atende quando a gente liga para o Banco Itaú, para o Banco Bradesco, ou para o Santander, ou para qualquer um desses bancos infernais que dominam o mundo? Não é uma trabalhadora ou um trabalhador de um desses bancos. Esses trabalhadores do call center não tem nada a ver com o Santander, nem com o Itaú, nem com o Bradesco. Eles prestam serviço para uma empresa de call center que vende serviços para um banco. Nós tínhamos entre 800 mil e 1 milhão de bancários em 85, quando houve aquela enorme greve bancária no Brasil. Hoje nós temos 470, 480, menos de 500 mil bancários, mas outros 400 e tantos mil trabalhadores de call center e telemarketing, né, que prestam serviços para os bancos. E a gente não vê. A representação sindical desses setores é menor. Tá certo? Não tem tradição ainda de luta sindical, de resistência sindical, né? Então veja, essa nova morfologia erraram feio esses autores que disseram que a classe trabalhadora ia desaparecer. Aliás, seria interessante ir lá no setor de confecções em São Paulo, no Bom Retiro, chamar uma boliviana que trabalha 17 horas por dia e diz: você desapareceu, você não sabia disso? Ela falou: quem falou que eu desapareci e não me avisou? Vou da Foxconn, se tiver tempo eu vou voltar, mas todos vocês sabem que essa empresa, né, que presta serviços, que é terceirizada no ramo de tecnologia de informação, monta produtos para Apple, Nokia, HP, entre tantas outras, né, produz iPhones, iPods, iPads, sei lá, né? Desde 2010, por exemplo, veio ocorrendo suicídios nessas empresas, principalmente na sua unidade de Shenzhen. Suicídios. Num apartamento, num quarto da Foxconn, trabalham 6, 7 trabalhadores e trabalhadoras. É muito bonitinho, tem telas nas janelas. Lembra, tem na janela, alguém vai falar: claro, gestão de pessoas, é bonito demais, né? Gestão de pessoas já está preocupada com os filhos das trabalhadoras, dos trabalhadores, que eles podem pular. Coisa nenhuma, é para impedir que os trabalhadores ou as trabalhadoras se suicidem.
E recentemente a Foxconn estava em greve, a semana passada estava em greve a Foxconn na China. E tem aqui, hein? Toda vez que a gente vai de Campinas para São Paulo, passa por uma Foxconn. Tá certo? E frequentemente eles fizeram também na China um termo onde o trabalhador que entrava na Foxconn se comprometia a não se suicidar. Se fosse nos trópicos, a gente ia rir, né? Peraí, para cima de nós, a gente assina que não vai se suicidar, depois que se suicida, já morremos mesmo, não vai acontecer nada. Só que o capitalismo asiático é mais perverso, colegas. Se você assinar que não vai se suicidar, se você se suicidar, o pecúlio não vai para a sua família, entendeu? Eles não estão brincando, né? Não é brincadeira. Então a gente pensou que enganou os asiáticos, os chineses, eles também têm um traço do terceiro mundo do lado de lá, né? É o lado oriental do terceiro mundo. Né? E nesse caso, o lado trágico do capitalismo, né? De tipo asiático. Imagina, né? Capitalismo, se lembra de tipo asiático? Quem já estudou Marx com cuidado, né? Moda e produção asiática, imagina falar em capitalismo de tipo asiático. Então, essa nova morfologia do trabalho, ao mesmo tempo, essa nova morfologia do trabalho, não sei, depois meu relógio aqui. Essa nova morfologia do trabalho, ao mesmo tempo em que comporta os mais distintos modos de ser de informalidade, vem ampliando esse trabalho inviabilizado, vem ampliando também o universo do trabalho invisibilizado, ao mesmo tempo em que potencializa novos mecanismos geradores do valor, ainda que sob a aparência do não valor. Muitos desses autores, a meu juízo, se escorregaram porque eles tomaram a aparência do não valor pelo não valor. E errado. Eu pude debater isso, como disse, com o Robert Kurz em São Paulo uma vez pessoalmente. Uma figura forte, né? Kurz, como é que você está vindo aqui, né, para o Brasil? Você tinha dito que tinha ido para um acampamento do MST, andado um pouco. Falei, depois de você ter andado um pouco pelo Brasil, pela América Latina, você acha que não existe extração da mais-valia? Disse, não, acho que existe. Ah, bom, então já está melhorando. Já está melhorando. Já está melhorando, porque é difícil. Por que você tem níveis tão brutais de exploração do trabalho se não é para a geração da mais-valia? Uma fenomenologia preliminar dos modos de ser da informalidade no Brasil, por exemplo, recente, demonstra a ampliação acentuada de trabalhos submetidos a sucessivos contratos temporários, sem estabilidade, sem registro em carteira, trabalhando dentro ou fora do espaço produtivo das empresas, com direito, sem direito, terceirizado dentro da empresa, terceirizado fora da empresa, terceirizado com direito, terceirizado sem direito. Quer em atividades mais instáveis ou temporárias, quer propriamente vivenciando, né, o desemprego. Mas é preciso mencionar que essas formas de inserção do trabalho na informalidade, elas não são práticas novas, mas elas foram amplificadas e elas hoje devastam o centro do capitalismo. Particularmente depois de da crise de 2007, 2008, a informalização, a precarização, né, a terceirização, o trabalho part-time, ele devassa o mercado de trabalho na Europa e é por isso que ele está em convulsão hoje. Né? A Grécia hoje, jovens de até 25 anos, há muitos estudantes aqui que estão perto dessa idade, é 55,5% o índice de desemprego hoje. 55,5% de jovens formados do ensino superior têm certeza de que não vão ter emprego. Os outros 45% ficam torcendo para ver o que sobra. É por isso que ontem estava em Atenas com conflagração aberta. O que o Habermas, 20 anos atrás, 30, disse que era a integração do proletariado. É complicado. Veja onde que dá chutar o que não deve ser chutado e jogar fora o que não merece ser jogado. Você toma contingência pela essência e faz virar essencial o que é contingencial. É evidente que na história do trabalho tem fase de, aspas, aparente integração das classes. O Habermas acertou quando disse que as classes sociais são mais nebulosas. É claro que são mais nebulosas. Né? É mais nublado o terreno. Onde termina o proletariado, onde começam as classes médias? Onde terminam as classes médias altas e os gestores baixos? Onde terminam os gestores altos
E os grandes capitalistas? Tá nubladinho, tá certo? O avião até nem desce às vezes, né? Está muito nublado, mas dizer que desapareceu é mais complicado. Que as classes não explicam mais, que o valor não move mais a sociedade. Nunca a sociedade capitalista foi tão magistralmente movida pela extração do valor, com uma ampliação. Nisso o capitalismo é espetacular, entende? E recria formas de valor sepultadas. Ele demole cemitérios e dá vida aos espíritos, tá certo? Sepultos que renascem e reexploram o trabalho. Aquele antigo, né, formas de trabalho externo, outsourcing, tudo que se dizia no passado, voltou. Tá certo? Nós temos jornadas de trabalho hoje que chegam às jornadas da época da Revolução Industrial. Nós temos trabalho escravo hoje em Campinas, em São Paulo, em Brasília, nos Estados Unidos, na Itália, trabalho escravo. Entende? Trabalho infantil. Eu citei o exemplo das trabalhadoras, não é? Das trabalhadoras de confecções que trabalham para a Zara, Marisa. Nós temos o trabalho do agronegócio. Vocês sabem que uma cortadora de cana, um cortador de cana em São Paulo corta 10 toneladas de cana em média por dia. E isso é São Paulo, porque se você chega no Maranhão, chega a 17. Vejam a pesquisa da professora Maria Aparecida Moraes, a nossa mais qualificada pesquisadora desse terrível mundo do agronegócios, que um dia alguém aqui por essas bandas disse que eram os novos heróis. Quem foi mesmo que falou que os novos heróis brasileiros eram os do agronegócio? Vocês lembram disso? Era um presidente, né? Os heróis brasileiros são os homens não os que produzem o agronegócio, morrem, se lesionam, não, os que ganham com ele, né? Quantas podadas no podão, como eles chamam, um trabalhador ou uma trabalhadora dá para cortar 10, corta 10, 12, 14 toneladas. Com 30 anos, esse trabalhador ou essa trabalhadora estão envelhecidos. Eles têm cara de um velho de 50 anos, de 60, de 70, não é? Porque não comem direito, trabalham no sol pesado, no frio pesado, não é? Jornadas extenuantes, não é? E tem também o tipo de extração do trabalho, né, com um discreto charme. Eu fiz outro dia uma matéria comentando um livro publicado por um jornalista no Brasil, bem qualificado o livro. O jornalista não é tonto, não. O livro chama-se Felicidade, tem um subtítulo, não é Felicidade S.A., mas tem um outro título que agora me foge. E ele estudou muitos, ele foi editor de negócio da revista Época por 5 anos, então esse cara leu tudo que o mundo empresarial publica, relatórios, pesquisas e tal. Ele contou algo para ele que eu não sabia, que na Google, nos Estados Unidos, né, quando ela oferece condução para os seus colaboradores, é bonitinho, né? Ninguém mais é trabalhador, agora é colaborador. Outro dia eu vi o meu olerite lá, colaborador, eu fiquei enfurecido, entende? Enfurecido, eu vou reclamar para o reitor, porque não fui consultado, entende? A gente de professor virou colaborador, entende? O técnico administrativo virou colaborador, colaborador de quê? E talvez, se fosse no sentido etimológico da palavra, talvez nós da universidade pública sejamos um pouco colaboradores, mas isso no sentido profundo da palavra, não no sentido mistificador, ideológico. Isso é ideologia pura. Eles dizem que nós fazemos ideologia. Nós fazemos ideologia, mas ele tenta fazer com algum requinte, com algum charme. A deles é chinfrinho, é chinfrinho. Chamar um trabalhador que recebe um salário indigente de colaborador é uma provocação, entende? É uma provocação. Claro que é uma provocação. Só é possível imaginar isso mas a coisa está virando. Só quem não está entendendo ou pensa que o Brasil é uma Maiana, mas aqui tudo isso não vai ocorrer mais, né? Longe disso, se é verdade o que dizíamos há 10 anos, que a economia é mundializada, né? As tensões mundiais também são mundializadas. Se eu fosse lembrar alguns clássicos, só para provocar um pouco, é claro que as lutas e o capitalismo são desigualmente combinados, entende? Ora mais aqui, ora menos ali, acomoda aqui, esquenta, colar.
Tá morninho aqui, gelou aqui, tá certo? O duro é que se eu tomo gelada aqui como tendência essencial, eu esqueço que o gelo derrete mais. Se coisas sólidas derretem, o que não imaginar do gelo que derrete mais fácil? Você imaginou se tivesse gelo aqui, quando desligou o ar-condicionado aqui, ia derreter tudo, entende? No meia hora que nós ficamos sem ar-condicionado aqui, não é? No caso desses trabalhadores rurais é emblemático, e há muitos outros, mas eu estava citando da Google. Eles pegam os colaboradores e levam de carros para a unidade da Google, não é? Na Califórnia. E é muito interessante, quando eles entram nos carros, nas conduções, já está o seu computador ligado lá. Já deve falar, que empresa legal essa que põe um computador para mim? Claro, assim você começa a trabalhar uma hora antes. Porque se eu tenho um computador e estou indo para a empresa, eu já começo a preparar meu trabalho. E não ganho. Entende? Ou uma outra empresa australiana, a Atlassian, produtora de software, que criou o FedEx Day. Eu pensei em uma palavra homônima a essa, entende? Quase homônima, quase essa. Aspas, segundo o nosso jornalista que escreveu esse livro, um dia de trabalho a cada trimestre, no qual os funcionários ficam livres para trabalhar o que desejarem, com o único compromisso de entregar algo à empresa no dia seguinte. Então, um compromisso. Não, mas vocês estão rindo, a coisa é mais instigante a coisa, né? Então eles têm que entregar no dia seguinte o que eles fizeram. Resultado, em 18 realizações do dito curso, 550 projetos foram apresentados e 47 deles foram entregues aos clientes da empresa. Não é? Não seria aqui uma forma de extração da mais-valia sob a aparência do trabalho ocioso e livre? Porque se a empresa te faz 550 projetos, escolhe 50 e aplica-os, e estas empresas produtoras de software potencializam o valor em empresas onde os seus softwares são esparramados, isso não tem incidência na criação do valor? Será que a Google está pensando na informação da humanidade gratuita e livre? Essa empresa também? Nós não estamos sendo capazes de ver a potencialidade geradora do valor que esses trabalhos, em momentos que você não imagina que ao digitar num carro indo para a empresa, você está de algum modo sendo um elo da cadeia, é um elo da cadeia produtiva do valor, não é? Claro que no passado, quando os serviços eram prestação de serviços pagos como renda e não por capital dinheiro, e não estavam insetados na lógica da valorização do valor, o serviço era improdutivo. Mas será que hoje os serviços privatizados, monopolizados, transnacionalizados não entraram? A Telefônica, não é? Tinha um projeto piloto anos atrás em Madrid, que os seus trabalhadores não tinham mais mesa para trabalhar. Eles podiam trabalhar em qualquer lugar, porque hoje é por metas. Se não fizer as metas X, tá certo? Você é cobrado. Se no dia seguinte não fizer aquelas e mais um pouco, no terceiro dia você está demitido. Vocês não lembram as demissões da Telecom França? A França não tinha tradição de suicídio no trabalho. A França não tem o caroche. Não é o mundo do caroche. Quantos suicídios do trabalho na França na última década e meia, em decorrência dessa incapacidade, entre aspas, do trabalhador se adequar à lógica da meta, da competência, da concorrência entre eles. Com que finalidade isso? Não é de geração de mais valor? Não é de valorização do valor? Não é de preservação, ampliação do valor? Então do que é? Prestação de mais serviço público? A mesma coisa com os trabalhadores, como eu estou citando, das tecnologias de informação. Não é? Isso fez com que, por exemplo, muitos autores dissessem, não é, que esses novos tipos de trabalho, típicos da sociedade da informação, aspas, da sociedade do conhecimento, trariam mais autonomia no trabalho, né? E tirariam o trabalhador, digamos, ou a trabalhadora das esferas da produção. Há uns 2 anos atrás, o Rui Braga e eu pudemos organizar um volume que nós chamamos de Infoproletariado, a degradação real do trabalho virtual,
né? Inspirado um pouco na ideia também de uma autora que comparece nesse livro, a convite nosso, a socióloga do trabalho inglesa, Ursula Hughes, que tem um livro chamado The Making of the Cybertariat, The Making of the Cybertariat, The Virtual Work in a Real World. Exatamente esse é o título do nome do livro. É muito sugestivo. Você tem um proletariado, nós poderíamos talvez dizer assim, um proletariado não industrial de serviços. E podemos dizer que é não industrial, mas podemos dizer que é um proletariado industrial, se quiser. Porque se a gente lê o Marx com atenção, não aquele que os nossos colegas aqui leram e num sopetão chutaram fora, né? Leram assim, pouquinho e pumba, pumba lá, tá certo? Se a gente ler com cuidado, por exemplo, o Capital, ele vai dizer lá num dado momento que a indústria cria um processo de trabalho industrial. Mas esse processo de trabalho industrial não se resume à indústria, porque todos os ramos que seguem o processo de trabalho industrial, seja agricultura, seja serviço, se tornou um ramo industrial. Por isso nós falamos, o que é a agroindústria hoje, se não a indústria de serviços? O que é a agroindústria, se não a confluência entre indústria e agricultura? Serviços industriais. Indústria de serviço. Eu tenho 5 minutos aqui, não quero passar, mas há uns anos atrás eu participei de uma sessão da Unbox em São Paulo, em Caxambu, e foi para debater um filme de um cineasta russo chamado Dziga Vertov. Eu não sei se alguém lembra dele aqui, né? Ele foi um cineasta revolucionário no contexto da Rússia revolucionária, né? Eu não lembro de quando é esse filme que eu vou me referir, mas o filme começava assim. Era um documentário. As pessoas indo comprar o pão na padaria. Primeira cena. Segunda cena, o pão sendo tirado do forno. Terceira cena, a massa sendo preparada para ir ao forno. Quarta cena, o trigo chegando na padaria para ser preparado. Quinta cena, o trigo sendo extraído do arado, da terra. Sexta cena, a terra sendo preparada. O fazer um pão é um processo industrial, entende? Bom, imagina fazer essa biboca aqui. Eu não sei se é iPad, iPod, gravador, celular, não sei. A nossa geração, olha assim, é o fetiche da máquina, assim, é o fetiche, né? Eu não sei direito o que ela faz. Ou seja, nós temos hoje 1 milhão de trabalhadores, é o dado oficial que eu vi há 2 semanas atrás no representante empresarial deste setor, cujo nome me foge agora. Nós temos 1.300.000 trabalhadoras e trabalhadores do telemarketing no Brasil. 70% desse contingente é feminino, né? Trabalham 6 horas por dia, em alguns lugares tem 5 minutos para ir ao banheiro, 15 minutos de fazer refeição, tem TMO, tem sempre uma sigla na vida feminina, né? TMO, no caso, é tempo médio de operação. Então ela tem um tempo médio que ela pode falar. Se a fala no telefone passa do tempo médio, ela sofre intervenção. Como é que chama? Da supervisora que diz, resolve esse telefonema, não é possível ficar explicando muito. Ela não tem que explicar, ela tem que ler. Ela não pode ficar explicando muito com as suas palavras. Ela é fordista, ela é taylorista e fordista. Ela tem um trabalho prescrito tayloriano e tem que fazer, né, funcionar uma planta que já é toyotista e flexibilizada, ou liofilizada. Entende? É o proletariado industrial, é o proletariado não industrial, se quiserem, no sentido tradicional de serviços, né? Não foi para o último comentário, foi nessa expansão das tecnologias de informação que muitos desses autores, eu vou pegar só o André Borges, eu vou terminar com essa nota, eu não sei se o Henrique falou disso, se falou, eu enxugo ainda mais para ganhar tempo, né? Fundamentalmente, os teóricos da chamada imaterialidade do trabalho e do capital dizem que o trabalho imaterial é intangível. Eu vou ter que resumir tudo aqui, tá certo? Mas isso pode ser lido em vários deles. Há nuances, há diferenças, por isso eu estou pegando aqui especialmente o livro do Gorz, né? Que inclusive é um autor, como todos nós sabemos, com um passado sólido dentro do marxismo, né? O Gorz tem produção nos anos, acho que as primeiras produções do Gorz são na década de 40, né? 50, 60, 70, ele começou a trabalhar muito jovem, né? A ideia de que o trabalho não pode ser mais mensurável segundo padrões e normas pré-estabelecidas, né?
Segundo Gores, o saber tornou-se a mais importante fonte de criação do valor, uma vez que está na base da inovação, da comunicação e da auto-organização criativa e continuamente renovada. O que o leva a concluir que, aspas, o trabalho do saber vivo não produz nada materialmente palpável. Ele é, sobretudo na economia da rede, o trabalho do sujeito cuja atividade é produzir a si mesmo. Puxa vida, produzir a si mesmo. Eu vou pedir, pena que o Gordon pode explicar melhor isso para a gente. O sujeito produzindo a si mesmo, o da Telecom, certo? Esse da Foxconn, ele tá desproduzindo-se a si mesmo, não produzindo a si mesmo, né? Mais adiante eles vão dizer, ele vai dizer, o André Gores, que essas atividades ditas cognitivas, elas não podem ser mais mensuradas, né? Porque elas são atividades intelectuais. Mas será que o Gores acha que a teoria do valor do Marx é para ser medida? Vamos dividir? Quanto de hora ela deu, quantas horas ela deu, quanto vamos dividir? Não é assim. Nunca o Marx, pelo menos como eu leio. A teoria do valor é um trabalho social médio. A Google, a Toyota, a Microsoft, a Honda, tá certo? A General Motors, eles sabem mensurar a produtividade média do trabalho. E nunca a produtividade individual, porque seria impossível. Hoje não existe mais na fábrica um inspetor de qualidade, porque eu produzo e eu inspeciono a qualidade do que eu faço. Eu produzo e eu inspeciono. Antes eu produzia e deixava ele inspecionar. Eu fazia a máquina quebrada aqui, chegava no Daniel, ele constatava que ela estava quebrada e não sabia quem quebrou, voltava para ser arrumada. Esse era o boicote de produção. Os capitalistas impediram o boicote hoje, porque cada um de nós tem que inspecionar o que fez. Né? Então, quer dizer, embaralhou o mundo da produção. Né? Isso significa que a tese do Gores vai dizer, a crise da medição do tempo de trabalho engendra inevitavelmente a crise da medição do valor. Mas não dá para achar que isso demole a lei do valor. Isso demonstra um relativo, para dizer de modo bastante cuidadoso, um relativo desconhecimento da lei do valor. Aonde que o Marx diz que nós vamos medir a lei do valor? Vamos contabilizar, vamos chamar os estatísticos para medir. O valor você não mede individualmente, porque o trabalho não é individual. Isso é uma constatação que o Marx fez em 1860. O trabalho não é mais um trabalho individual, o trabalho é social. Provenham das mãos ou do cérebro, seja capítulo 14 do Capital, pouco importa se o trabalho é material ou imaterial. Importa saber, para o capital, ele é produtivo se ele cria ou não cria mais valor. Isso é capital. Por isso que, para um antimarxista obtuso não ficar muito animado, o Marx vai dizer, para o trabalhador ser produtivo não é sorte, mas é azar. Porque é sobre ele que incide a dose mais intensa da exploração. A nossa hipótese é que, como o trabalho material, nesses autores, foi convertido em dominante e determinante, o que é um enorme engano no meu modo de pensar. E aqui abre uma polêmica com o nosso colega na tua fala, que você abriu com todo mundo que falou de você, agora eu devolvo para os teus colegas e para você. É enorme, tudo que nós estamos aqui vendo aqui tem forma corpórea e material. Existe um marxismo brucutu, obtuso, que está esparramado às vezes por aqui, que acha que trabalho imaterial não existe ou não tem nada a ver. Claro que existe, tendencialmente é crescente, tende a ser cada vez maior, mas ele não elimina, porque ele se soma ao trabalho material. Isso aqui tem materialidade. Esta fala nossa aqui, se for gravada e virar um DVD, tem materialidade. Senão ela para aqui. Se ela encerrar aqui e não for gravada, ela encerra aqui, não tem forma material. Mas isso aqui tem forma material, isso aqui tem forma, o microfone tem, tudo isso aqui tem forma material. Como é que nós podemos dizer que o trabalho hoje é imaterial e isso passa como se fosse razoável? E nós, até para fazer xixi, dependemos, tá certo, de algo material que dê vazão, entendeu? Quer dizer, mais complicada a coisa. E nós estamos no terceiro, e é muito importante isso, os nossos autores europeus não se deram conta. 2/3 da força humana que trabalha estão no sul do mundo, se entendemos a China como parte do sul do mundo. Então como é que o trabalho não tem mais relevância, não tem mais materialidade? Um marxista brucutu, repito aqui, eu espero não ser parte dele, faço um enorme esforço para não entrar nessa linhagem, tá certo? Vai dizer, não, esse não é trabalho, trabalho imaterial não é trabalho. Claro que é trabalho, né? Se lesse o Marx com alguma atenção, entenderia que o professor é trabalho, o escritor é trabalho.
o poeta é trabalho, até o soldado, o Marx diz que trabalha. O soldado recebe soldo, portanto trabalha. Só que nós estamos compelidos, e com isso eu termino, a tentar entender, ao contrário de que a imaterialidade domina e não tem mais medição, as formas de trabalho imaterial expressam na complexidade da produção contemporânea distintas modalidades de trabalho vivo e, enquanto tal, partícipes em alguma medida do processo de preservação, de valorização, preservação e ampliação do valor. Como a ciência e trabalho mesclam-se ainda mais diretamente no mundo da produção, o que também o Habermas não soube entender, ele diz, a técnica, a tecnologia, tá certo? Vai eliminar a importância do trabalho, e errou, mais uma vez errou, tá certo? Por quê? Porque a ciência e técnica mesclam-se no mundo da produção, de tal modo que o trabalho é uma potência criadora. O trabalho vivo é uma potência criadora. Você pode eliminar ao máximo o trabalho vivo. Isso o capital faz. Mas isso nós vemos com Marx. Bastaria ler aquele seu volume, o capítulo 3 volume 3 do Capital. Entre tantas partes do Capital, a economia do tempo e a economia dos resíduos. O Capital vai sempre eliminar o mínimo possível o trabalho vivo, porque ele amplifica o trabalho morto. Então, quais são hoje as formas do trabalho vivo? Quais são hoje as formas do trabalho morto? Como é que maquinário digital e informacional se mescla com o trabalho material e imaterial? A capacidade que os capitais tiveram de fazer com que o trabalho imaterial e a mercadoria imaterial, que eu já disse aqui, acho que isso tem uma importância efetiva como tendência cada vez maior. A mercadoria imaterial também tornou-se parte da mercadoria, o espetáculo mercadoria. Então, para terminar aqui, o que eu espero e que eu podia colaborar aqui é que os críticos do valor merecem sofrer e levar agora a crítica à crítica, tá certo? Pudesse a teoria do valor não ter vigência, maravilha se a teoria do valor não fosse mais vigente. Mas se a teoria do valor não fosse mais vigente, o capitalismo destrutivo também não seria tão forte, tão poderoso e tão destrutivo como é hoje. E ele destrói a força humana que trabalha, com a mesma virulência com que ele destrói a natureza e com a mesma potência com que ele cria uma tecnologia destrutiva. Tá certo? E estes são desafios cruciais para o século XXI. E com isso eu termino. Se os nossos autores disseram que a teoria do valor do trabalho desapareceu e a classe trabalhadora desapareceu e não vai ter mais luta, agora é a nossa vez de dar a volta por cima. Certo? Se for verdade que a teoria do valor se amplia, a classe trabalhadora não se reduz, mas se amplia. Ela é muito diferente. Eu acho que isso, nem tratei disso aqui porque já me parece uma coisa, só indiquei, ela é muito diferente. E se a classe trabalhadora hoje é muito diferente, nós temos uma miríade de novas lutas sociais. E isso hoje não é mais só eu que estou falando, isso é só abrir o jornal de hoje, ver o que aconteceu ontem na Grécia, hoje na Itália, amanhã na Alemanha, anteontem nos Estados Unidos, para não falar do Brasil, do México e da Argentina. Termino aqui, saúdo o seminário de vocês, viu, Sadim? Parabéns pela iniciativa, estou muito contente de poder estar, de algum modo, ajudando o debate aqui, tentando provocar um pouco o debate, né? Que é parte da nossa luta, nós que olhamos o mundo acadêmico com rigor, com cuidado, com seriedade, mas olhamos o mundo real das lutas com mais seriedade ainda do que nós olhamos o mundo acadêmico. E a teoria do valor a teoria do valor, se ela é vigente, ela é vital para pensar as formas de ruptura profunda com o mundo atual. E o século XXI, bom, todas as placas tectônicas não param de se mexer. Placa para cá e para lá. Tá certo? E dessas placas se batendo, é evidente que a imprevisibilidade é a única coisa razoável que a gente pode descortinar, que é muito diferente do que o grotesco Fukuyama dizia há 2 décadas atrás, que o capitalismo era o fim da história. Nem ele deve mais acreditar nisso que ele falou há 2 décadas atrás. Obrigado. Como é que se pode pensar a transição latino-americana do neoliberalismo para o neodesenvolvimentismo ou outras formas de ruptura, sintetizando o que você falou, né, Flávio? Eu diria, claro, essa questão é difícil, é uma questão longa, né? Eu não vou poder dizer muito mais do que isso, mas primeiro, a América Latina é
um laboratório decisivo das lutas sociais e do socialismo. Como hoje também é a Ásia. O país que tem mais altas taxas de greve do mundo hoje é a China, entende? E eu acho que na China ninguém nessa altura do campeonato imagina que a China ainda seja um país socialista. É um país espetacularmente difícil de compreender, mas socialista ele parece que não é, tá certo? Por tudo que a gente tem visto. Acho também, Flávia, nota 2, segundo ponto, que o dilema crucial do século XXI não é neoliberalismo ou neodesenvolvimentismo, embora eles não sejam diferentes, eles não sejam iguais, por suposto, acho que estão se desenhando vias, na América Latina. De certo modo, talvez seja possível dizer, essa é uma tese muito forte, por exemplo, do Mesaros, o Mesaros tem acertado mais do que errado, que o capitalismo ele tem uma tendência tão fortemente incontrolável, ele é, por um lado, é a propulsão para a expansão, tá certo? Para levar a produção e o mercado capitalista para todas as esferas, que no limite ele se torna incontrolável, no limite. E o Mesaros usa 2 exemplos do século XX muito pesados para falar disso. Ele cita o controle que houve durante a social-democracia e a tentativa de controle a partir da Revolução Russa. Veja, a social-democracia fez com que muita gente, com base no welfare state, dissesse que o capitalismo tinha finalmente se civilizado. De certo modo, o Habermas, o Off, no meu entender, são expressões últimas desse pensamento. A social-democracia, por fim, civilizou o capitalismo e o valor não tem mais, ele não é mais um elemento fundante. O que o capitalismo fez com a social-democracia? Bom, hoje, a social-democracia quase virou pó. Onde que tem social? Hollande hoje tem a ver com a social-democracia francesa, alemã, austríaca do início do século? Certamente não. O que coloca, talvez, Flávia, a seguinte questão, a América Latina repõe o tema do socialismo. E aí tem a ver com esse debate que o Rodolfo estava fazendo aqui. Se a gente fosse imaginar, a Venezuela entra no esquema do socialismo tal como nós, ou os marxistas mais tradicionais imaginam? Certamente não. Agora, só o fato do tema do socialismo voltar a ser discutido na Venezuela, certo modo na Bolívia, certo modo no Equador, por governos e das lutas sociais, traz elementos novos para pensar a América Latina. Por exemplo, não é por acaso, para mostrar as diferenças, Flávia, que se o Chávez não falava em socialismo em 99, eu pude acompanhar a Venezuela 2, 3 vezes nos últimos 5 anos, fiz vários debates com fábricas recuperadas, cooperativas, eu tive uma experiência de conhecer um pouco fábricas estatizadas, que os trabalhadores vão fazer cooperativa, é autogestão, é uma fábrica estatizada, todo o debate que eles estavam fazendo e continuam fazendo lá. Só para dar um exemplo absolutamente emblemático, que não, sem explicar, é uma diferença razoável que o Chávez levante o tema do socialismo e que o Lula, em 8 anos do seu governo, não tenha falado uma vez em socialismo. E quem diz isso não é o Ricardo Andrus, é o Frei Beto. O Frei Beto, quando saiu do governo, disse que saía, o Lula era amigo dele, ele é padrinho dos filhos do Lula. Talvez ele estava um pouco triste, porque nos 4 anos que ele ficou no lado do palácio, ele nunca ouviu falar em socialismo, nem a palavra. É um pouco emblemático isso, então as vias abertas. Para mim, no caso brasileiro, é uma via digamos assim, de tentativa de mudança da América Latina, claramente dentro do capitalismo, sem nenhuma confrontação. O caso venezuelano, boliviano, especialmente o venezuelano e também o boliviano, tem tensões. Por exemplo, a gente deve ficar atento dentro dos limites que o governo Chávez tem, que eu acho que nós também sabemos, talvez o maior deles seja um governo personalizado. Acho que o Chávez percebeu agora que ninguém é eterno. Ninguém de repente bate lá uma coisa e fala, e aí se eu não puder estar mais à frente disso, o que é que vai acontecer? Mas a experiência das comunas da Venezuela é impressionante. As comunas, organização comunal na Venezuela. Qual Estado latino-americano está sugerindo alguma coisa nessa direção?
né? Talvez pudesse dizer, e aí também provocativamente, que a Venezuela é uma espécie de revolução na institucionalidade, ou uma institucionalidade revolucionária, o que é uma contradição em termos. Por que é uma contradição em termos? Porque é uma contradição da vida real mesmo. Como é que você pratica uma institucionalidade revolucionária? Mais ou menos como o Chávez está fazendo. E o que é uma revolução na institucionalidade? Mais ou menos como ele está fazendo. Não é uma revolução aberta de confrontação aberta. Também não é adequação à ordem capitalista. Isso eu acho que é muito importante perceber. A evolução, inclusive, isso tem a ver com o papel do indivíduo na história, né? Quer dizer, se você acompanhar o Chávez de 99 e o Chávez de 2012, ele aprendeu bastante, ele leu bastante, ele sacou bastante a geopolítica do mundo e ele tomou partido, digamos, ideologicamente. Agora, é evidente, como você lembrou bem, né? Ele olha o leste europeu e diz, aquilo eu não quero. O que para os críticos do leste europeu, e eu me insiro entre eles, é um ponto de partida positivo. Aquilo não é socialismo. Também nós podemos dizer para o camarada Chávez, se achar que você está fazendo socialismo, calma lá, né? A economia estatizada petroleira não é sinônimo de socialismo. É muito mais complicado o socialismo, né? Mas, de todo modo, é uma experiência que nós temos que acompanhar, né? É um foco de tensão dentro da ordem. Então, eu acho, viu, Flávio, aqui, estão abertas as alternativas da América Latina, inclusive de ruptura radical. De ruptura, quer dizer, nem desenvolvimentismo, nem neoliberalismo, nem pós-neoliberalismo, nem social-liberalismo, quer dizer, porque qual é a longevidade, a força, por exemplo, do projeto como a da Kirchner, né? Ou aqui no Brasil, do Estado e do neodesenvolvimentismo, quando, digamos, os pilares ainda são muito fortemente essenciais, superávit primário, né? São barreiras que você não fere, né? A segunda questão do Yuri, viu, Yuri? Eu acho que eu deixei claro, acho que você também entendeu. Cadê o Yuri, hein? Isso, quer dizer, não sou eu que disse que o método de trabalho é qualificado, é o capital, né? Minha visão de trabalho, de mundo, modestamente o que tenho procurado fazer nesses anos é botar areia nessa rolemã, para pelo menos engripá-la um pouco, né? Quer dizer, o capital toma. A qualificação é também um discurso ideológico do capital. Tem setores da economia, por exemplo, indústria aeronáutica, aeroespacial, que precisam de trabalho qualificado. Agora, qual é a qualificação que os bancos exigem dos bancários quando você vai lá ficar digitalizando contas? Exige engenharia, administração, economia para você ficar digitalizando. Um bom curso técnico, a boa formação daria. E você tem razão. Quando o Gramsci diz todo trabalhador manual é também um trabalhador intelectual, né? Eu não desprezo nenhuma dessas atividades que você falou. Quem o despreza é o capital. Quem diz esses são os manuais, esses são os despreparados, esses são os desqualificados. E é evidente que escolaridade não é sinônimo de qualificação. Agora, para os capitais tem uma jogada essencial hoje. Essa é a diferença fundamental. Essa, para mim, é a diferença fundamental do taylorismo, não é? Para o toyotismo e as chamadas formas de empresa flexível, não é? O taylorismo desprezava o savoir-faire operário. O trabalhador, o Taylor, que não era um reacionário, tá certo? Ele dizia, o trabalhador deve ser um gorila mestrado. Gorila porque tem que ser forte, a virilidade dele, ele tem que lascar o pau na máquina, é aí que ele tem que gozar na máquina, então pá, 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 pá. Por isso que a vida é controlada noturna dele, ele tem que ter uma vida controlada noturna, porque ele vai chegar de manhã e ele vai ter que lascar a virilidade, agora ele tem que ser dócil. É sério, no fundo, e o Gramsci pegou isso no Americanismo Fordismo e diz, é o controle da sexualidade operária. Tem um filme bacana, tem o filme magistral do Chaplin, né? Esse é magistral, né? Que mostra isso. Lembra quando o operário perde ele parafusa portas, ele perde a linha, depois passou a senhora com 6 meses, com um botão desse tamanho, ele vai apertar lá, né? E tem aquele, a classe operária vai ao paraíso, que não é um clássico como o do Chaplin, né? Mas que acho que é o Militina, que era o nome do operário, o personagem, quer dizer, ele tem que lascar o pau na máquina, ele chega em casa e está aniquilado. E tem também uma metáfora que é interessante, quando ele está no hospício, é onde vigora a racionalidade, né? No hospício, os loucos falam coisas bastante razoáveis. Na vida real, predomina o irrazoável, entende? Né? Tá? Então, eu acho que é isso que você falou. E o qualificado não é necessariamente sinônimo de escolar. Agora, o capital é muito preciso. A qualificação é um requisito técnico
e um preceito ideológico. Porque qual é a vantagem de trazer engenheiros e administradores para trabalhar nos bancos? Primeiro, você deprime a remuneração da força de trabalho. Segundo, você coloca indivíduos, digamos, mais escolarizados, que podem dar melhores respostas para o capital. A terceira pergunta do Miguel, não é? Os paradigmas das empresas, empresariais das escolas públicas, né? Ponto. E a nossa produtividade? O que é essa nossa produtividade? Quantos artigos escreveu? Quantas coisas orientou? Nós estamos adoecendo, né? Nós estamos morrendo, professores, nós estamos vendo professores se suicidarem. Eu via um dia um artigo do The Economist ano passado avaliando a USP. Dizendo, não, a USP é uma boa universidade, mas ela tem 3 problemas, estou lembrando aqui de memória, 3 problemas. O primeiro é que a sua estrutura curricular é muito rígida. Segundo, que os seus professores e seus funcionários são estáveis. Isso é um problema para The Economist. Tá certo? E terceiro, que a sua carga é muito politizada. Imagina na Politécnica, se você confundir o Politécnico com politização, porque a The Economist está certo, é a mais velha revista inimiga. O Marcos já lia essa revista. Tá certo? É a mais velhinha das inimigas. Né? Mas isso é pura ideologia, entende? Então a educação, o Banco Mundial define como serviço e como negócio. Cadê o Miguel que fez essa pergunta? Né? Não é a tua não, é o Miguel. Você é o, se eu não anotei bem, você é o João, não é? Você é o Miguel? Então eu acho que eu troquei o número das perguntas. Eu vou chegar lá no funcionário público, vou chegar lá. Mas teve um colega que perguntou também sobre o ponto nas escolas. Eu acho que foi outro colega. Isso. Como é que se chama? Então eu troquei os nomes, tá certo? É você que eu estou respondendo, né? O ponto nas escolas, o paradigma, a educação como negócio. O João, era impossível que o mundo público, e com isso eu entro na questão do Miguel, era impossível que o mundo público não fosse maculado, infiltrado e, no limite, devassado pelo mundo privado. Entendeu? É impossível, porque por escola, o mundo público não é uma mônada fechada, onde o inferno do mundo privado não entra lá dentro. E entrou. Esta greve, que eu não fiz, mas eu tenho um filho que trabalha na universidade pública, minha companheira trabalha na Universidade Federal, tenho aqui um amigo, ex-aluno que trabalha na Universidade Federal, com quem a gente sempre conversa, né? Essa jovem geração de professores que entrou na Universidade Federal, muitos deles, né? Não é, Henrique? Você poderia ser exemplo aqui, citar, trabalhava na escola privada antes, né? E se conhece o tamanho da privada. E entro na federal e vem aquilo parecido. Diz, isso eu não vou tocar. Eu saí de lá, porque ali era assim, produtividade e tal, não sei o que, e não tem estabilidade. Agora eu entro na pública e de repente, claro que num patamar menor, mas começa a chegar. Não é? Então eu acho que é vital. E isso tem a ver também, Miguel, com a subsunção formal e real. É claro que isso aqui me obrigaria a trabalhar um pouquinho mais, porque, de certo modo, a escola, mesmo sem o ponto, né, se é uma escola privada, nós já estamos subsumidos, não só formal, mas também realmente ao capital. Tá? Se é uma escola privada. Se é uma escola pública, a gente entra no debate que eu vou fazer agora a seguir. O João me pergunta, e os funcionários públicos geram valor ou não geram? João, cadê o João? O João não, Miguel agora. Miguel. É que eu inverti os nomes aqui na hora de anotar. Tá? Então foi você. Porque eu anotei, porque você pode estar ficando meio gagá aqui, mas acho que ainda não cheguei a esse ponto. Mas então acho que você que falou o nome errado e eu botei aqui na sequência errada. Então, na tua pergunta, quer dizer, esse é um debate muito importante hoje. Nós temos bons amigos, colegas, inclusive muitos com muita formação sólida na teoria crítica da economia política, que dizem, hoje não cabe mais debater se é produtivo ou improdutivo. E eu acho pertinente isso, embora eu não concorde. O que eu acho é que embaralhou o que é produtivo e o que é improdutivo. Se eu fosse tentar uma resposta preliminar para você, eu diria, primeiro é preciso que todo mundo saiba do que estamos falando. Uma coisa é produtivo para o capital,
outra coisa é produtivo para a humanidade. Nós estamos agora trabalhando aquilo que é produtivo para o capital. Eu arriscaria aqui uma provocação. O que é produtivo para o capital, frequentemente é improdutivo para a humanidade. E o que é improdutivo para a humanidade, frequentemente é produtivo para o capital. Por isso que o Marx diz lá no capítulo 14 do volume 1, né? Ser trabalhador produtivo para o operário não é sorte, mas é azar. Trabalhador produtivo para o capital. Mas vocês se lembram que no capítulo 5 do Capital, o Marx diz, espera aí, trabalho produtivo é aquele trabalho que cria coisas úteis. Esse é o trabalho produtivo em geral. Nós temos que ter essa diferença. No capitalismo, eu diria, felizmente nós somos improdutivos, nós funcionários públicos. Com muito orgulho nós somos improdutivos. Eu me considero um trabalhador improdutivo para o capital. E eu gostaria de ser muito mais do que sou, entendeu? Muito mais. Gostaria. E não é por falta de publicação. Eu vou, até para responder isso, eu estarei indo daqui 2 semanas para o exterior, para a Inglaterra, e vou publicar no meu livro Os Sentidos do Trabalho em inglês e também em português. Então, se o critério de produtividade for quantitativo, não é disso que eu estou falando. Mas nós somos improdutivos, porque nós somos produtivos no sentido humano e societal. A universidade pública tem sentido se ela tiver um sentido de ser produtiva, entre aspas, no sentido humano e societal, e portanto improdutiva para o capital. Agora, imagina o seguinte, como hipótese de trabalho. Eu não estou criticando a ninguém, porque quem sou eu para criticar alguém, mas vamos imaginar aqui, na Unicamp, que eu conheço, lá trabalho, e já briguei com os meus colegas lá no Conselho Universitário, onde faço parte. Vamos dizer que numa engenharia lá qualquer, tem uma relação direta com uma transnacional, que faz pesquisa direta, e essa pesquisa direta acaba entrando direto numa transnacional. É plausível começar a perguntar se esse professor não tem uma ponta produtiva do seu trabalho? Até porque ele recebe 10 mil, tá certo? Como professor da Unicamp, e 60 mil como fazer consultoria para essa transnacional ou uma empresa estatal. Entendeu? Então, veja, complexificou. O meu amigo João Bernardo, né, um crítico social português, influenciado, não é marxista, mas muito influenciado pelo marxismo, né, ele vai dizer, é produtivo esse trabalho, esse professor que presta serviço para uma transnacional ou para uma grande empresa produtiva, entende? Mesmo sendo público. É muito fácil dizer que quem trabalha na Unip, Universidade Paulista, privada, é produtiva, mas isso não somos nós. O Marx já nos diz, né, o que diferencia um fabricante de salsichas daquele que trafica com o conhecimento, dizia o Marx, que tem escola privada. Eu poderia acrescentar, o empresário de salsicha é melhor, porque pelo menos a Alemanha tem boa tradição em fazer salsicha, porque em geral as faculdades, as escolas privadas, e não fala aqui das fundacionais, as privadas, né, são em geral, tá certo? Escolas voltadas para agregação de mais valor, e por isso essa questão está resolvida há bastante tempo. Esse professor é produtivo. Por isso o Marx tem uma discussão interessante no capítulo 14 do Capital e no capítulo inédito, na teoria da mais-valia também. Ele vai dizer que confere a dimensão produtiva não é a natureza do trabalho, porque um professor pode dar a mesma aula e uma ser improdutiva e a outra produtiva. São as relações sociais que esse trabalho tem e onde ele se insere na cadeia do valor. Eu te responderia assim então, tá? Eu acho que desse modo eu consegui mexer um pouco. E os profissionais liberais, né? Fica bem atento, porque veja, esses profissionais liberais, o médico de família, o advogado de família, essa é uma tendência minoritária nas classes médias. Essas são as classes médias mais tradicionais, autônomas, né? Que o advogado é autônomo, tem o seu escritório, né? O médico tem o seu consultório, não é? Essas são aquelas classes médias. Eu tratei aqui de um contingente das classes médias assalariadas que se proletarizam como, por exemplo, o trabalhador ou a trabalhadora de call center ou bancário, que é diferente, né? Quem tem um estudo muito qualificado sobre as classes médias do Brasil, especialmente sobre essas tradicionais do passado, foi o meu colega Décio Sais. Tem 2 ou 3 belos livros sobre classe média, onde ele trata com particular cuidado o que especifica essas classes médias, que estão relativamente em processo de... Hoje, eu lembro quando eu era bem menininho, ainda tinha um médico de família. Hoje nós vamos, se tivermos sorte, nós vamos no convênio precário, se tivermos azar, vamos para a universidade ou hospital público precarizar, e se formos bem dotados, vamos para os grandes hospitais, e vamos entrar no hospital pensando que estamos num shopping.
Primeiro você passa pela praça de alimentação, depois você passa pelo cinema, teatro, e de repente você vai ser atendido, né? Porque tudo virou mercadoria. Eu não concordo com você, não. A social-democracia era muito diferente, né? A social-democracia abolia a ideia da revolução e pregava a ideia da ação institucional. O que eu disse para você é que é difícil caracterizar o governo Chaves. Se você falar para mim, o governo Chaves é um governo burguês, né, que defende a ordem, você já tem a tua leitura feita. Eu não acho que seja isso. E também eu não disse aqui que o governo Chaves instaurará o socialismo na Venezuela, até porque o socialismo é um processo, eu aprendi isso com Marx, é um processo histórico mundial. Não existe socialismo no seu país. O que eu te chamo a atenção é para um processo diferente. Se eu tivesse que achar alguma similitude com o Chaves, e essa similitude é muito parcial, é com o Allende no Chile, tá? Que não é, você pode dizer, mas o Allende era social-democracia no Chile. Bom, vamos um pouco com calma, né? Era o socialista, o Allende era um socialista, tá certo? Que tentava uma via de transformação radical sem romper o processo eleitoral, né? Então, o Allende, eu não diria jamais que o Allende, até porque acho o Allende um mártir da luta pelo socialismo latino-americano, entendeu? Eu, quando fui a primeira vez no Chile, parei na praça lá do Palácio de la Moneda, né? Mas bateu uma coisa que eu não pensei que eu fosse sentir, entendeu? Eu falei, porra, né? Porque o Allende simbolizou, todos nós, em 73, olhamos aquilo estupefatos, né? Então, agora não é, eu não disse em nenhum momento aqui, cadê o Ariel? Eu não disse em nenhum momento aqui que aquilo é o socialismo, que o Chaves tem uma clara formação marxista, uma convicção. Não, eu disse, nós temos que acompanhar, né? Diz que a gente tem que acompanhar. E nesse acompanhamento, digamos assim, da sociedade venezuelana, tem um outro elemento que faz muita diferença, no caso pró-Chaves, e que a nós assusta muito, mas faz diferença. Ele, além de ter um forte apoio popular, o golpe que impediu que o golpe fosse consolidado foi o cerco do palácio pela massa. Ele tem uma parte importante do exército. O exército latino-americano é conservador e contra-revolucionário. Em que medida ali foi alterado ou não? Entendeu? Então, o que eu quero chamar a atenção para você é que mesmo que a gente possa simpatizar ou descartar, não fazer nenhum dos dois sair e analisar o que está ocorrendo, entendeu? Você perguntar, mas ele segue, ele tem, digamos, a trajetória de uma revolução tradicional, marxista, de hipótese nenhuma, ele tem uma coisa diferente, então nós temos que acompanhar. É só o que eu estou dizendo para você, e não fui eu que estou dizendo que ele deve ser uma revolução institucional, estou dizendo que ele tem momentos. Eu vi o Chaves, eu tive numa das vezes da Venezuela na campanha eleitoral, estava fazendo minhas atividades lá. Eu vi uma hora um discurso do Chaves, porque houve uma ameaça da direita na votação da Constituição, se for preciso nós vamos armar o povo, e o Chaves respondeu, olha, eu estou fazendo a coisa eleitoral, mas se vocês optarem pela luta armada como saída para o capital, nós vamos com vocês, nós vamos para a luta armada com vocês, e nós vamos organizar a população armada na Venezuela. A social-democracia não faria, nem nos seus tempos mais, tirando os seus primeiros momentos, é bom você lembrar, claro, que os comunistas eram a social-democracia no final do século, né? Em 1890, os comunistas se autodenominavam social-democracia. Então houve uma época que a social-democracia foi revolucionária. Depois que ela se separou do movimento comunista a partir de 1914, aí a história foi diferente. Então eu respeito a tua opinião, mas quero que você também entenda que tem gente que vê um pouco diferente, que ali tem um processo indefinido de lutas sociais. Eu vi o processo de auto-organização do povo venezuelano. O que me influenciou positivamente foi isso, o povo venezuelano, os trabalhadores do campo, das cidades se organizando, auto-organizando. Isso para mim faz diferença. Agora, os limites são evidentes. Bastaria dizer, né? Como o Rodolfo pôs aqui, o socialismo venezuelano. E nenhum daqueles pontos do chamado socialismo venezuelano, para falar o mínimo, Marx está minimamente contemplado. É isso. Para falar o mínimo, né? Onde é que está lá o fim da propriedade privada? Não está. Onde é que está lá o autocontrole e autocomando dos trabalhadores? Mas e a ideia da comuna, da organização comunal no Chaves? É para você estar atento a esse debate, é só o que eu estou chamando a atenção, sem necessariamente, né? E o Chaves talvez seja um caso incomum de que ele avançou para a esquerda e não para a direita, entende? Quando ele subiu em 99, ele era mais conservador, ele falava claramente, nós não somos socialistas. E não queremos o socialismo, lembra? Depois ele mudou. Depois ele falou, opa, pera um pouquinho. O socialismo é preciso estudar, é preciso ver. É essa atenção que eu quero só te chamar.
do David Harvey, a questão do Percy, né? O Percy, eu inclusive mencionei ainda aqui de modo muito breve, quer dizer, as mudanças no tempo e no espaço foram vitais. Eu lembro de ter lido há um tempo atrás o papel que os elevadores tiveram, né, ao verticalizar os prédios e verticalizar, portanto, e tornar no espaço uno a administração das empresas. Você não precisa mais ter várias casas esparramadas, não, você tem uma empresa, aquele prédio inteiro é da corporação e tal. É evidente que essas mutações, digamos, informacionais, comandadas pela lógica do capital financeiro, tá certo? Alteraram profundamente a noção de tempo, de espaço, né? Desespacialização, reespacialização do território, né? E isso afeta. Você pergunta para mim, ela é problemática ou ela joga a luz, a do Harvey? Eu diria um pouco os dois. Tudo que a gente tenta avançar no debate é problemático na medida que é um problema ainda não resolvido. Mas eu vejo com simpatia a reflexão do David Harvey. Ele se eu tivesse que citar 4 autores aqui, eu diria, ele está entre os 4 dos que estão pensando o mundo atual, de modo diferente eles, né? Mesaros, Kurz, Gené, Harvey, são 4 aí que estão dizendo coisas novas das lutas sociais, com as quais eu concordo algumas e outras eu não concordo. Por exemplo, o Harvey tende a minimizar na sua reflexão atual a luta capital e trabalho e dar mais um sentido espacial à luta. Eu diria não, é uma luta espacial ainda moldada pela totalidade do capital social versus a totalidade do trabalho social. Mas eu acho que o ser problemático, como esses temas hoje são problemas que nós temos que enfrentar, às vezes é bom um texto problemático para inclusive provocar uma discussão. Então eu vejo com simpatia, entende? Esse tipo de reflexão que o Harvey continua fazendo. A última questão do Franklin, que também tem que ser muito breve, né? O acordo coletivo especial. Cadê o Franklin? É muito negativo. Não sei se todo mundo sabe, é um projeto que nasceu do ABC, sindicalismo do ABC. Ele comete 3 erros graves. O primeiro é propor um acordo especial feito por empresas com os trabalhadores, né, que pode ter validade para além da lei, por isso que o negociado pode se sobrepor ao legislado, né, num contexto de brutal precarização do trabalho em escala global. Então é um erro nesse sentido brutal. Ideologicamente, ele se sustenta no pior do ABC dos nossos dias. O presidente do Sindicato de São Bernardo, do ABC, vive dizendo que negociar é o moderno é negociar. Ele não deve ter nem ideia do que é moderno e nem do que é negociar. Porque negociar é velho para burro, não tem nada de moderno. A classe trabalhadora sempre negociou. A primeira greve que surgiu, né, a origem da palavra greve, não sei se vocês conhecem aqui, tem várias discussões, mas eu entendo que a mais razoável, a origem da palavra greve nasceu porque os operários parisienses pararam seus trabalhos, iam para a praça em Paris chamada Place de la Grève, e ficavam lá jogando, brincando, discutindo e negociando. Enquanto não negociaram, não voltamos. Então, o nosso amigo lá, presidente do sindicato do ABC, quando diz que o moderno é negociar, ele está com a cabeça um pouco fora do lugar. Por que a cabeça está fora do lugar? Porque o ABC, isso tem a ver, isso nos ajudaria a entender o Lula, nos ajudaria a entender o debate do PT hoje, mas isso é outra discussão, né? Não vou passar disso longe aqui, mas o ABC pensa que ele é o máximo do sindicalismo brasileiro e que ele é um todo. Ele é uma parte. É muito importante saber, como certamente você sabe, Fran, que o Sindicato Metalúrgico de Campinas e o Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos repudiam essa proposta, para citar 3 sindicatos importantes. O do ABC, metalúrgico, 3 metalúrgicos importantes, o ABC, o de Campinas e o de São José dos Campos. 2 deles são antagonicamente contrários. E o mais nefasto disso é que, veja bem, se eu faço um acordo com a minha empresa, e esse é bom, a possibilidade desse acordo pode fazer com que você faça com a sua empresa e você não tenha organização sindical e o teu acordo seja muito ruim e, digamos, o pior prevaleça e o ABC pensa que ele será sempre capaz de fazer o melhor, mas o melhor pode ocorrer no ABC, mas o país não é um ABC. O sindicalismo no Brasil tem áreas mais avançadas que o ABC, tem áreas muito mais atrasadas, e o ABC tem uma tradição.
Eles são moderados, eles são negociais, mas quando eles têm que fazer uma paralisação para pedir força, eles sabem fazer. Eles acumularam, né? Ninguém fez o que eles fizeram nos anos 78, 79, 80, de lá para cá. Eles herdaram, eles sabem lutar, eles preferem negociar, mas eles sabem lutar. Só que o sindicalismo brasileiro é muito mais complicado. Então será uma derrota em todos os sentidos para o sindicalismo brasileiro e para a legislação social do trabalho no Brasil.